mercado de ações às vezes parece um verdadeiro campo minado, não é? A gente vê muita gente entrando com as melhores intenções, querendo construir um futuro melhor, mas que acaba vendo o dinheiro simplesmente desaparecer. E se o problema não for o mercado em si, mas três errinhos simples e o melhor de tudo, totalmente evitáveis? Nessa nossa análise, vamos mergulhar nesses erros para entender direitinho o que são e como garantir que eles passem longe da jornada de um investidor. Pois é exatamente isso que a gente vê acontecendo por aí. A vontade de construir um futuro financeiro mais sólido, ela existe. Mas sabe como é? Pequenos deslizes na hora errada acabam custando uma fortuna. O nosso objetivo aqui é justamente jogar uma luz nesses pontos cegos e ajudar a transformar a boa intenção em resultado de verdade. Então, onde é que está o verdadeiro desafio? Por que tanta gente acaba perdendo dinheiro, mesmo com um monte de informação disponível por aí? Olha, a resposta está em entender a raiz dos erros mais comuns. Esse é o primeiríssimo passo para construir uma trajetória de sucesso. Vamos começar pelo maior deles. E aqui está ele, o primeiro grande vilão: agir no escuro. Tomar decisões de investimento sem realmente entender o jogo é a receita para o desastre. Parece óbvio, né? Mas é um erro surpreendentemente comum e que, sinceramente, abre a porta para todos os outros que a gente vai ver. O contraste que a gente vê aqui neste slide é revelador. De um lado, tem a abordagem impulsiva, comprar porque um amigo deu uma dica quente ou só porque o preço parece baixo. Do outro, a gente tem a ação estratégica, analisar, entender o negócio que existe por trás daquele código na tela e aí sim, decidir com base em fatos, em fundamentos sólidos. Agir sem informação não é investir, é apostar. Simples assim. E o que acontece quando a pessoa nem sabe direito por que investiu em algo? A resposta é uma só: pânico. Na primeira turbulência do mercado, a falta de convicção leva a uma decisão desesperada: vender a qualquer custo para estancar a sangria. O resultado? A pessoa trava o prejuízo e sai do jogo exatamente na pior hora possível. O segundo erro é quase uma consequência direta do primeiro, e é uma armadilha mental poderosíssima: a busca pelo ganho rápido. É a mentalidade de cassino, sabe? Ela transforma o que deveria ser um planejamento de longo prazo numa montanha-russa puramente emocional. E isso joga a gente num ciclo super destrutivo. Tudo começa com a euforia. Uma ação dispara, todo mundo começa a falar dela, e aí bate aquele famoso FOMO, o medo de ficar de fora, que leva a uma compra impulsiva lá no topo, geralmente sem a menor análise por trás. Mas a gente sabe que o mercado vira. Aquela mesma ação que era o motivo da euforia, de repente começa a cair. E num piscar de olhos, a alegria se transforma em pânico. O único pensamento que resta é vender para evitar perder tudo. O resultado final dessa dança das emoções é quase sempre o mesmo: perda de dinheiro. É um padrão clássico que frustra incontáveis iniciantes e leva muitos a concluir, de forma errada, que o mercado de ações não é para eles. E aqui chegamos num ponto central. Investir é um jogo de estratégia e paciência, onde se analisa as probabilidades para o longo prazo. Já um cassino? Bom, um cassino é um jogo de sorte e adrenalina, focado no agora, no ganho imediato. Confundir essas duas coisas é, sem dúvida, o caminho mais rápido para o desastre financeiro. Agora, o terceiro erro. Ele é mais sutil, mais silencioso, mas olha, é igualmente devastador: a falta de consistência. É aquela falha em manter a disciplina e investir de forma regular ao longo do tempo. É o que sabota o maior poder que existe nos investimentos: os juros compostos. Essa linha do tempo mostra perfeitamente o padrão. A pessoa começa super animada e investe por 1 ou 2 meses, mas depois para. Talvez venda tudo por medo ou impaciência e um tempo depois tenta voltar. Esse comportamento inconstante impede a construção de qualquer patrimônio de verdade. É como tentar encher um balde que está cheio de furos. Fica muito claro que o segredo do sucesso não está em uma única grande jogada, nem em acertar o momento perfeito para entrar ou sair do mercado. O verdadeiro sucesso é construído aos pouquinhos, com a disciplina de investir de forma consistente, mês após mês, ano após ano. E essa frase é a chave de tudo. É muito fácil culpar o mercado, a economia, a volatilidade, mas a verdade é que o poder está na nossa abordagem. É a estratégia adotada que, no fim das contas, vai definir o resultado. Então, beleza, qual é o caminho certo a seguir? É surpreendentemente simples. Primeiro passo: estude. Entenda onde o dinheiro está sendo colocado. Segundo, tenha uma estratégia clara e pensada para o longo prazo. E terceiro, e talvez o mais importante de todos, seja consistente com essa estratégia, faça chuva ou faça sol. E aqui vem a melhor parte.
Só o fato de evitar esses 3 erros já coloca qualquer investidor num patamar muito, mas muito acima da média do mercado. Não se trata de ser um gênio das finanças, mas sim de ter disciplina e consciência. Fica então a reflexão final. Como a jornada de um investidor se transforma de verdade quando esses 3 erros de comportamento são eliminados? A resposta provavelmente está na mudança de perspectiva, que é aquela linha tênue que separa a frustração do sucesso de longo prazo.